O tema proposto para esse projeto foi Design de Moda, Cinema e Tecnologia. A arte, a moda e a tecnologia estão em constante mudança e caminham paralelamente. A trajetória do design é marcada pelo progresso dos recursos tecnológicos, assim como a moda pede por novidades que facilitam as etapas de produção, materiais, estamparias e até mesmo a maneira como o produto é divulgado. Uma nova estética surge e acompanha o mundo contemporâneo, uma arte dinâmica e com rapidez das novas mídias. Dentre as tecnologias, o grupo escolheu o cinema. Não podemos afirmar com certeza que o cinema tem uma data de estreia, pois há várias técnicas intituladas como apresentação de cinema no decorrer da história, como as projeções e apresentações em massa. O que sabemos é que no início das apresentações de filmes ou até mesmo espetáculos, as técnicas de reproduções eram variadas e adaptadas para que contribuíssem para a evolução, ou seja, para a melhora do cinema. Para a época em que eram apresentadas em locais fechados ou nas ruas, para uma grande quantidade de pessoas a céu aberto. No ramo cinematográfico, desde a primeira apresentação de filme, pode ser considerada a tecnologia avançada, mesmo que os efeitos fossem realizados pelo próprio produtor do filme, que era também roteirista e muitas vezes o ator. O cinema tem essa necessidade de evolução, pois busca trazer o público para as exibições. A indústria acompanha a rapidez da tecnologia e também está em constante mudança para que seu público se aproxime, se identifique e até mesmo entre no filme. Com essa interatividade, o telespectador se identifica não só fisicamente, mas também em seu psicológico. E como a imagem foi feita para ser vista, o grupo optou por dar destaque ao órgão da visão, já que através do olhar, juntamente com o cérebro, é que nós temos a ligação com o mundo. Vivemos como espectadores num mundo que é bombardeado por imagens a todo momento. Nos relacionamos com estas através da percepção. A carga cultural que carregamos, nossa base psicológica, classe socioeconômica, dentre outras. A outra maneira que relacionamos as imagens é pela relação visual, imagem e visão. Por ser comum a todos os espectadores, o órgão da visão, o olho, o grupo optou por seguir o estudo por esse caminho. Lembrando que cada imagem é formada por um objeto e os objetos emitem luz. É o processamento óptico da luz que focamos. Assim, por muitas vezes o olho pode ser comparado a uma câmera fotográfica, apenas quando se trata do processamento da luz. A imagem é formada ao fundo do olho similarmente ao princípio da câmera obscura. O cristalino do olho pode ser comparado às objetivas, às lentes das câmeras, onde a luz passa para que se forme a imagem, e a pupila ao diafragma, equipamento que controla a quantidade de luz que entra na câmera, assim como a pupila. Quando estamos em ambiente com muita luz, ela dilata, e em um ambiente com pouca luz, ela retrai. Segundo a teoria de Almond no livro A Imagem, discorrer do sistema visual como se só se comportasse um olho mascara as complicações da binocularidade, ou seja, ambos os olhos acarreta. Que complicações seriam essas? Quando você fixa os olhos num objeto, as duas imagens retinianas que se formam são diferentes. Como é que percebemos os objetos numa única imagem? Almond diz em sua teoria que até os dias atuais a questão está incompleta. Apenas a noção, a de pontos correspondentes e a teoria da fusão tratam o assunto de forma plausível. As duas lidam com formas de complementação. Unem as duas imagens formadas por alguma similaridade para que possamos enxergar apenas uma. O grupo entendeu que complementariedade seria a palavra-chave da questão e a usou para criar o conceito de criação, quebra-cabeça, um jogo onde as partes se complementam para que forme o todo. Os quebra-cabeças clássicos trazem como principal meta e desafio de conseguir, ao final da montagem, visualizar uma figura qualquer em sua forma completa. O quebra-cabeça do tipo ordenador utiliza um princípio de jogo muito conhecido, onde existe um quadro com diversas células de quadrados que precisam ser rearranjados para formar uma figura ou símbolo. Considerando a necessidade que o olho direito depende do esquerdo e vice-versa, para que haja uma totalidade do objeto, chegamos à conclusão que o encaixe perfeito se dá apenas quando todas as partes se unem, como no momento em que as peças de um quebra-cabeça são encaixadas.
dando sentido a uma imagem coerente. Trabalhou-se então o encaixe de elementos referenciados nas formas das peças de um quebra-cabeça, porém, não mais como formas de caráter geométrico, mas sim orgânico, por se tratar da composição de peças de vestuário que darão continuidade às formas dos corpos dos usuários. Nosso público-alvo são mulheres que buscam na cultura ampliar seu repertório de referência individual, aplicando também em seu cotidiano, e assim crescendo pessoal e profissionalmente. Elas se sentem atraídas por objetos inteligentes e tecnológicos, que garantem um desempenho exclusivo, seja autêntico e supre as necessidades dessa mulher. Maduras em seu pensamento, essas mulheres são abertas a opiniões alheias, aceitam as mudanças que ocorrem na sociedade sem que isso as façam perder a sua essência. Essas mulheres se preocupam com os valores que o produto pode agregar. Dessa forma, não consomem por impulso. Estudam e analisam a qualidade que tal produto pode ter para beneficiá-las e satisfazê-las. Para elas, o produto deve proporcionar conforto e autenticidade, sendo a excelência e a sustentabilidade uma importante questão. Estudo de formas. O grupo usou na coleção formas orgânicas que valorizam as linhas do corpo, pensando sempre na complementariedade de diversas formas para completar o todo. Essa ideia origina-se da necessidade das partes que se complementam do quebra-cabeça, onde uma só peça não faz sentido sem a outra. A partir dessas formas, foram escolhidos os tecidos para a execução dos looks, sendo eles a sarja, o tricoline e estampado. A sarja pode ser usada de maneira mais formal e também para uma ocasião menos formal, e nos oferece a possibilidade de fazer aplicações na mesma, sem que ela perca suas características tais como conforto e versatilidade. As aplicações foram feitas de um tecido estampado que sofreu interferência do grupo para que se formasse uma nova estampa, para dar volume e movimento. Optamos por começar com o primeiro look, sem aplicações, e depois inserimos as aplicações aos poucos para dar unidade à coleção. A cor preta representa o momento em que as peças do quebra-cabeça se encaixam, se complementam, a ausência da luz naquele certo espaço. Também na cartela de cores usamos a cor branca, que irá representar, assim como em sua forma literal, a junção de todas as cores, para que possa realçar as partes em que o quebra-cabeça estaria desencaixado. Assim, seria a presença de luz.